Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levítico, capítulo 2. Quando alguém apresentar ao Senhor uma obração como oferta, a sua obração será de flor de farinha. Derramará sobre ela azeite, ajuntando também incenso, e a levará ao sacerdote, filho de Araão, o qual tomará um punhado de flor de farinha com azeite e todo o incenso, e os queimará sobre o altar como um memorial. Esse é um sacrifício consumido pelo fogo de agradável odor ao Senhor. O que sobrar da obração será para Arão e seus filhos. É o que há de mais santo entre os sacrifícios feito pelo fogo ao Senhor. Quando ofereceres uma obração de coisa cozida no forno, fará bolos de flor, azeite ou bolacha sem fermento, untadas com azeite. Se a obração que oferece for algo cozido na assadeira, que seja flor de farinha amassada com azeite sem fermento. Após cortá-la em pedaços, derramarás azeite por cima. Isso é uma obração. Se a obração que oferece for cozida na grelha, deverá ser flor de farinha com azeite. Trarás ao Senhor a obração assim preparada e entregarás ao sacerdote, que a colocará no altar. Ele separará da obração o que deverá ser oferecido como memorial e o queimará no altar. Esse é um sacrifício consumido pelo fogo, de agradável odor no Senhor. O que sobrar da obração será para Arão e seus filhos. Isso é o que há de mais santo entre os sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor. Qualquer obração que oferecerdes ao Senhor deverá ser preparada sem fermento. Não queimarás nada que contenha fermento ou mel em sacrifício feito pelo fogo do Senhor, ao Senhor. Podereis oferecê-lo ao Senhor como oferta de primícias, mas não será colocado no altar como oferta de agradável odor. Salgarás todas as tuas obrações, não deixarás faltar a tua oferta, o sal da aliança de teu Deus. Porás, pois, sal em todas as tuas ofertas. Se fizeres ao Senhor uma oferta de primícias, oferecereis espigas testadas ao fogo, grão tenro moído como obração de tuas primícias. Derramarás azeite por cima, ajuntando também o incenso. Essa é uma obração. O sacerdote queimará como memorial uma parte do grão moído e do azeite, além de todo o incenso. Esse é um sacrifício feito pelo fogo ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O livro de Levítico já fala do ritual dos sacrifícios. Havia alguma diferença entre sacrifício e uma oferta? Em Levítico as palavras são trocadas. Um sacrifício específico, chamado de oferta, oferta queimada, holocausto, oferta de manjares, oferta de paz. Enquanto as ofertas geralmente são chamadas de sacrifício, o fato é que cada pessoa oferecia um presente a Deus sacrificando no altar. No Antigo Testamento, os sacrifícios era a única maneira de aproximar-se de Deus e restaurar o relacionamento com Ele. Havia mais de um tipo de oferta ou sacrifício, e esta variedade tornava-os mais significativo, porque cada um estava relacionado a uma situação específica da vida. Os sacrifícios eram oferecidos em louvor, adoração e agradecimento, e também para o perdão e comunhão.
Os primeiros sete capítulos de Levítico descreve uma variedade de ofertas e como deveriam ser praticadas. Quando ensinou seu povo a adorá-lo, Deus ressaltou especialmente os sacrifícios. Por quê? O sacrifício era o modo escolhido por Deus no Antigo Testamento para o povo buscar perdão pelos seus pecados. Desde a criação, Deus deixara claro que o pecado separa as pessoas dele e que os que pecam merecem morrer. Porque todos pecaram. Romanos 3, 23. Deus designou o sacrifício como forma de buscar perdão e restaurar o relacionamento com Ele. Sendo um Deus de amor e misericórdia, Ele decidiu desde o início que viria a este mundo e morreria a fim de pagar a pena por toda a humanidade. Isto foi realizado por meio de seu Filho, que, sendo Deus, tornou-se humano. Mas antes que Deus fizesse esse sacrifício final, Ele instruiu o povo a matar animais como sacrifício pelo pecado. O sacrifício de animais cumpria dois propósitos. Simbolicamente, o animal tomava o lugar do pecador e pagava a pena pelo seu pecado. Segundo, a morte do animal representava uma vida doada a fim de que outra vida pudesse ser salva. Este método de sacrifício continuou por todo o Antigo Testamento e foi eficiente em ensinar o povo e guiá-lo de volta para Deus durante o Novo Testamento. Porém, a morte de Cristo tornou-se o último sacrifício necessário. Ele sofreu as nossas punições de uma vez por todas. O sacrifício de animais passou a não ser mais necessário. Agora, todas as pessoas podem ser livres do castigo do pecado, simplesmente crendo em Jesus e aceitando o perdão que Ele oferece. A primeira oferta que Deus descreve é o holocausto. A pessoa que cometia um pecado deveria trazer um animal sem defeito para o sacerdote. O animal inocente simbolizava a perfeição moral demandada pelo Santo Deus, bem como a natureza perfeita do real sacrifício futuro, Jesus Cristo. A pessoa colocava a mão sobre a cabeça do animal para simbolizar completa identificação com o seu substituto. Em seguida, matava-o e o sacerdote aspergia o sangue. Simbolicamente, os pecados da pessoa era transferido para o animal, expiação. Finalmente, o animal era queimado no altar, exceto o sangue e o couro, como sinal de completa consagração da pessoa a Deus. Obviamente, Deus requeria mais que sacrifício. Ele também exigia que o pecador tivesse uma atitude de arrependimento. O símbolo exterior, o sacrifício e a mudança interior, arrependimento, precisava estar juntos. Mas é importante lembrar que nem o sacrifício, nem o arrependimento retiravam de fato o pecado. Isso apenas Deus pode fazer. Felizmente, o perdão faz parte da natureza amorosa de Deus. Você já buscou a Deus para receber o seu perdão? O que os sacrifícios ensinavam às pessoas? Primeiro, a exigência de animais perfeitos e sacerdotes santos. Ensinava reverência a Deus Santo. Segundo, a exigência de obediência completa ensinava total submissão às leis de Deus. Terceiro, a exigência de um animal de grande valor mostrava o alto preço do pecado e sinceridade de compromisso com Deus. Porque existem tantas regras detalhadas para cada oferta, o propósito de Deus era ensinar ao seu povo um estilo de vida totalmente novo, purificando-os das inúmeras práticas pagãs
que tinha aprendido no Egito, restaurando a verdadeira adoração para si. Os rígidos detalhes impediam Israel de voltar ao antigo modo de vida. Além disso, cada lei desenha um quadro de seriedade do pecado e da grande misericórdia de Deus em perdoar os pecados. Israel não era a única nação a sacrificar animais. Muitas outras religiões faziam o mesmo no intuito de agradar os seus deuses. Algumas culturas até incluem o sacrifício humano, que era estritamente proibido por Deus. No entanto, os sacrifícios de Israel claramente diferiam daqueles praticados por seus vizinhos pagãos. O animal sacrificado pelos israelitas não apenas acalmava a ira de Deus, como também se tornava um substituto para receber a punição que eles mereciam por seus pecados. O sacrifício demonstrava fé em Deus e compromisso com as suas leis. E ainda mais importante, este sistema prenunciava o dia que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, morreria e venceria o pecado para sempre. A oferta de manjares acompanhava todos os holocaustos e era um presente de agradecimento a Deus. Ela lembrava no povo que seu alimento procedia de Deus e que eles deviam, portanto, sua vida a Ele. 3 tipos de oferta de manjares eram oferecidos. Primeiro, flor da farinha com azeite e incenso. Segundo, bolos cozidos ou obreias, bolos muito finos, untados com azeite. Terceiro, grãos de cereais tostados com azeite e incenso. A ausência de fermento simbolizava a ausência de pecado e o azeite representava a presença de Deus. Parte da oferta de manjares era queimada no altar como sacrifício a Deus, e o restante se destinava à provisão dos sacerdotes. Porque o fermento não era permitido na oferta de manjares, sendo um fungo bacteriano, o fermento constitui um símbolo apropriado para o pecado, da mesma forma que o fermento leveda a massa do pão, o pecado se prolifera e corrompe a vida. Um pouco de fermento é bastante para afetar toda a massa, assim como o pecado pode destruir uma vida inteira. Jesus continuou esta analogia ao alertar sobre o fermento dos fariseus e saduceus, como está em Mateus 16, 6, Marcos 8, 15. As ofertas eram temperadas com sal, como lembrança do pacto realizado entre Deus e o povo. O sal é um bom símbolo da atividade de Deus na vida de uma pessoa, porque penetra, preserva e auxilia no processo de cura. Permita que Deus se torne parte de você, penetrando em cada aspecto de sua vida, guardando de todo o mal ao redor e curando de seus pecados e falhas. Nos países árabes, um acordo era selado com um presente de sal, para demonstrar a força e a permanência de contrato. Em Mateus 5,13, os que creem são chamados de sal da terra. Que o sal utilizado por você seja uma presença diária de Deus Todo-Poderoso, que veio para purificar e salvar o mundo. Grãos de espigas verdes esmagados e tostados com azeite constituem o alimento típico da maioria das pessoas. Por isso,
Essa oferta era um símbolo de alimento diário do povo. Ao trazer a oferta, mesmo uma pessoa pobre poderia oferecê-lo. O povo estava reconhecendo a Deus como seu provedor. Deus se agradava da motivação e dedicação com que as pessoas lhe ofertavam. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos ilumine, no poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.